Segunda-feira de pânico no mercado financeiro. Desaceleração da economia chinesa derruba bolsas de valores no mundo todo. No Brasil, o Bovespa também cai e dólar comercial fecha na maior cotação em 12 anos. Governo anuncia que vai acabar com 10 ministérios, mas não sabe quais nem quando. Vice-presidente Michel Temer nega ao SBT que deixará a articulação política do governo. Denunciado ao Supremo, o senador Fernando Collor volta a atacar o procurador-geral da República. Um fascista da pior extração. Na reportagem especial, o aumento de um crime sexual em que as vítimas são mulheres gays. Mulheres com orientação sexual homoafetiva que passaram a ser atacadas no meio da rua. Corregedoria prende soldado suspeito de envolvimento na chacina da Grande São Paulo. Carro invade área reservada em autódromo e mata homem que treinava para maratona. Motorista é arremessado da ponte Rio-Niterói em acidente e morre. Em Brasília, começa a retomada de áreas invadidas por ricaços no Lago Paranoá. Barcelona recusa a proposta milionária que tornaria Neymar o jogador mais caro da história. Jornais ingleses anunciam separação da banda One Direction, sucesso entre adolescentes. Está no ar. O SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia Militar de São Paulo prendeu hoje um soldado acusado de envolvimento na chacina da Grande São Paulo. 18 pessoas foram mortas em Barueri e também em Osasco. O senhor de 62 anos morreu atropelado no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele estava treinando para uma maratona e preferiu evitar as ruas em busca de mais segurança. O motorista morreu ao ser atingido por um ônibus na ponte Rio-Niterói. Ele tentava consertar o carro e foi arremessado na Baía de Guanabara. O criminoso que matou e esquartejou uma colega de trabalho em Porto Alegre apontou o sogro da vítima como mandante. A polícia divulgou o vídeo em que ele confessou o crime. Subiu para 52 o número de alunos de uma escola particular no ABC Paulista que foram parar no hospital com infecção intestinal. 4 estão internados na UTI. Um hospital de São Paulo especializado em violência contra a mulher registra pelo menos uma vez por mês um caso do chamado estupro corretivo. As vítimas são lésbicas, mulheres bissexuais e transexuais. E a intenção dos criminosos é forçá-las a mudar de orientação sexual. A Bolsa de Valores da China despencou hoje, provocando pânico no mercado financeiro mundial. Uma queda de mais de 8%. É o maior percentual diário dos últimos 8 anos. E o Brasil também não escapou. O dólar subiu mais de 1%, fechou o dia cotado a R$ 3,55. A Bovespa terminou a segunda-feira em queda de 3%. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, denunciado ao Supremo Tribunal Federal por corrupção e lavagem de dinheiro, chamou de fascista o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Em Curitiba, o novo delator da Operação Lava Jato, Rafael Ângulo, disse que viajava ao exterior usando meias de futebol para esconder dinheiro. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não quis comentar o discurso do senador Fernando Collor de Mello. A Organização dos Estados Americanos pediu o diálogo entre os governos da Colômbia e da Venezuela. Mais de 750 colombianos foram deportados do território venezuelano desde que o presidente Nicolás Maduro decidiu fechar as fronteiras com o país vizinho. O governo da França condecorou o britânico e os 3 americanos que evitaram um ataque terrorista em trem que fazia o trajeto Paris-Amsterdã. Os passageiros foram tratados como heróis pelo presidente François Hollande. Você vai ver a seguir, o governo decide cortar 10 ministérios. Construções irregulares em área rica de Brasília são destruídas por ordem da Justiça. O Corinthians embalado rumo ao Hexa do Campeonato Brasileiro. Banda juvenil mais famosa do mundo anuncia a separação. Você vai ver já já.
O governo anunciou hoje que vai cortar 10 ministérios até o mês que vem. As pastas que serão extintas ainda não foram definidas. A presidente Dilma também confirmou que o corte deve atingir secretarias e 1.000 cargos comissionados. O vice-presidente Michel Temer informou hoje à presidente Dilma que não pretende mais tocar o dia a dia da articulação política do governo, especialmente as negociações de cargos e emendas com os partidos da base. Vamos a Brasília conversar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Afinal de contas, o vice-presidente da República, Michel Temer, deixou ou não a articulação política do governo? Boa noite, Raquel. Houve muitas idas e vindas ao longo do dia, mas ele... Você vai ver em instantes. Barcelona recusa a proposta de 780 milhões de reais por Neymar. São Paulo perde outra vez e o técnico Osorio já não descarta fazer as malas. Banda britânica One Direction marca a data da separação. Governo do Distrito Federal remove construções irregulares à beira do Lago Paranoá, área nobre de Brasília. Nós voltamos já já. Depois de 3 anos de briga na Justiça, o governo do Distrito Federal começou hoje a derrubada de cercas e muros de áreas invadidas na orla do Lago Paranoá, em Brasília. A retirada acontece em 2 bairros nobres, onde moram os presidentes da Câmara e do Senado. O segundo turno do Campeonato Brasileiro começou bem para Corinthians e Atlético Mineiro e mal para São Paulo e Vasco. Bruno Vicari, boa noite. Será que o Juan Carlos Osorio vai deixar o São Paulo? Então, hein, Raquel? Olha, o colombiano garante que agora não, mas ele também não esconde que está insatisfeito com a direção do clube. Ontem o São Paulo perdeu a 3ª partida seguida. As obras para a Olimpíada no Rio estão revelando descobertas que valem ouro. Verdade, ó. Objetos da época do Império foram encontrados nas escavações. Agora uma notícia que deixou os fãs da banda One Direction desesperados. Prestes a lançar o 5º álbum da carreira, os integrantes não vão mais cantar juntos no ano que vem. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.